Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Leadercast, o seu podcast de gestão raiz. Eu sou a Samara. E eu sou o Renato. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Samara? Você tá nervosa, Samara? Eu tô nervosa. Tô muito nervosa. Mas ainda bem que não Deu é ao certo. vivo, né? Vai dar certo. Que bom. Tá tudo certo. Renato, como é que você chegou até aqui nesse podcast? Você está aqui hoje em Marabá, veio de muito longe para gravar esse podcast, veio de Belém do Pará. As andanças da vida, né, Samara? Graças a Deus, né? Você é um consultor de estrada, né? Como você disse, né? Queria que você se apresentasse para quem entrou aqui no nosso canal agora. É verdade. Se apresente, por favor. Olha, se eu for falar a história toda, isso vai dar umas 10 horas de podcast. Mas eu sou o Renato Lima, sou consultor empresarial, como eu sempre digo, eu sou um consultor raiz, né? Um consultor direto do campo de batalha, né? Consultor de estrada, realmente. Eu acho que no estado do Pará, já são mais de 30 municípios como consultor. Acho que mais até. E aí você soma isso Amapá, Amazonas, Maranhão, Tocantins. Deixa eu ver se eu não esqueço de nenhum aqui. Mas sim, Rio Grande do Norte. Então se tem Piauí. Então a gente já andou bastante nessa jornada que particularmente eu amo, viu? Sou apaixonado por isso. Show. E demorou quanto tempo para você fazer esse sucesso aí de um dia pro outro? Quantos anos na estrada aí? Sucesso, lembra. Aliás, é bom lembrar, né? Para mim, sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Então, se é a realização de um ideal de valor e ela é progressiva, ele não é uma corrida de 100 metros, né? Como eu sempre digo, sucesso é uma maratona da vida. Mas olha, entre a faculdade, né, que eu digo que eu já comecei com 17 anos na faculdade de administração, são 20 anos. 20 anos vivendo literalmente da administração, da gestão empresarial. Mas como consultor, são 12 anos. 12 anos, desde a fundação da R. Lima Consultoria, e começou lá na cidade de Imperatriz, no Maranhão. É verdade, a gente Pois esqueceu de falar, né? Aliás, muita gente acha que eu sou maranhense, viu? Renato é CEO, diretor, fundador da R. Lima Consultoria. Consultoria de resultados, né? Exatamente. Começamos no Maranhão. Eu acho que até por isso que tem essa pegada a R. Lima, viu? Porque lá no interior do Maranhão não tem muita conversinha, não, entendeu? Não tem muita papelada, não. Né? Não tem muito data show. Na verdade, lá é o que é de fato, né? Lá é resultado, né? Ou você mostra resultado, ou então não dura muito tempo. Então eu comecei no Maranhão e fiquei 5, 6 anos por lá. E depois vim subindo pelo interior ali do estado, ali divisa, Dom Eliseu, Paragominas, Capanema, Bragança, Castanhal, até que eu voltei para casa, para Belém. E já se foram 12 anos atuando como consultor em vários estados e muitos, mais de 300 projetos de sucesso, graças a Deus. Graças Inclusive a Deus. aqui em Marabá. Então Sim. não tinha cidade melhor para gravar o primeiro podcast que não fosse a cidade de Marabá. Com certeza, Marabá sendo homenageada mais uma vez. Exatamente. E a gente está aqui hoje para falar de Resultado, sempre. Gestão de resultados, né? É a bandeira que você levanta desde o início lá da R. Lima Consultoria. Como que você começou a levantar essa bandeira de gestão por resultado, Renato? Literalmente pela necessidade. Se você tem uma ideia, eu comecei a empresa com 26 anos, né? 25 para 26 anos. Então, se você considerar que eu comecei com 26 anos, eu tenho 37, né? Então vai fazer 12 anos. É um garoto, né? Para consultoria, a figura do consultor é aquela figura mais velha, cabelo grisalho, Sim. né? E eu comecei ali com 26 porque eu tive um único emprego, que foi o Rapidão Comenta, né? Eu entrei como trainee, estagiário, e saí, era gerente de projetos e ingressei na consultoria. Então, eu era muito jovem. Eu tinha um conhecimento técnico, mas pouco, realmente, conhecimento prático. Então, a única forma de você, sendo muito jovem, se manter no mercado e ser respeitado pelo que você faz, é apresentando resultados. Não tem jeito. Não tem alternativa. Aliás, a vida me ensinou que em qualquer situação, qualquer circunstância, são os resultados que falam por você. Mas no meu caso foi ainda mais difícil, porque eu era literalmente um garoto,
num mercado extremamente competitivo, que é o mercado de consultoria, e comecei numa região onde o time, eu acho, não sei, a paciência do empresário é ainda menor. Então, tinha que mostrar resultado. Logo e ali, no Maranhão. lá no interior do Maranhão. E ali foi a pegada. Eu me lembro de um primeiro projeto meu, que eu juntei ali, acho que umas 50 páginas de projeto e tudo. Fui até quase 5 horas da manhã preparando aquilo para entregar para o empresário. E aí, quando eu entreguei na mão dele, ele disse assim: Renato, eu não sei ler e eu escrevo com dificuldade. Então, assim, esses papéis todinhos aqui não interessa muito para mim. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Aonde que a gente vai chegar? Aí ali eu disse: não, agora é a hora, né? Como diz o goiano, que o filho chora e a mãe não vê, né? É a hora de você mostrar que veio. E graças a Deus, isso acabou se tornando a essência do meu trabalho, a essência do meu negócio. Menos papéis e mais resultado. E aí, Renato, você chegou, né, a se desenvolver muito como profissional devido ao teu conhecimento, a tua experiência também. E hoje em dia a gente vê pessoas que não são muito de livros, de faculdade, de estudar. Você acha que isso que te trouxe até aqui, ou foi só essa questão de meter a cara na prática mesmo, antes de ir realmente pro campo de batalha ali? Você teve esse momento de preparação, ou isso aconteceu muito simultaneamente? Nós estamos vivendo, inclusive, um momento perigoso, né? Tem uma geração, a geração que demoniza a faculdade. Já reparou? Exatamente. Nós estamos diante da geração que demoniza o estudo técnico. Não, você não precisa estudar, né? Eu ouço tudo isso sempre com muita desconfiança. Porque, veja bem, a vida, você tem vários tipos de conhecimento, mas basicamente 2. O conhecimento da vida, a experiência e o conhecimento técnico. Se o conhecimento técnico não fosse importante, nós não teríamos o mercado de consultoria tomando a proporção que está tomando. Na verdade, os empresários que têm o conhecimento prático, que têm a experiência de vida, que têm a vivência do negócio, estão indo em busca do conhecimento técnico para aplicar nos seus negócios. Que bom seria que o empresário entendesse isso e também buscasse o conhecimento técnico. Você imaginar um projeto de consultoria que poderia gerar resultado em 90, 120 dias, ele demora às vezes meses, 1 ano para gerar resultado. Por quê? Porque falta conhecimento técnico para o empresário tomar decisões mais rápidas. Então, Sim. Quando você fala para uma geração, para jovens, que eles não precisam, né? Que basta montar uma startup que vai estourar e que vai ficar milionário de um dia para a noite, isso é perigosíssimo. Aliás, eu convivo com milionários diariamente. E eu posso te dizer que nenhum deles ficou rico de um dia para a noite. Nenhum deles. Com certeza. Todos eles são anos e anos de trabalho árduo, difícil, né? De superação diária. Que sem conhecimento técnico, se torna ainda muito mais difícil. Quantas empresas fracassam diariamente pela falta de conhecimento? Então, para mim, isso é de uma irresponsabilidade muito grande. Mas, respondendo a tua pergunta, já são também 20 anos estudando gestão, né? Entre graduação, especializações e MBAs, são mais de 5 MBAs, né? 1 em cada área de negócio, além da minha especialização em marketing, além da formação em gestão e dos cursos de extensão que eu faço constantemente para me manter atualizado. Então agora eu fico mais aliviada de saber que eu não estou falando com um guru aqui que só fez montou uma startup e agora está aqui dando consultoria para um monte de empresário. Não. Então eu estou falando com uma pessoa que realmente tem técnica e conhecimento para ajudar tantas empresas como você ajuda hoje em dia, né? E sou um defensor disso. Enquanto eu tiver voz e presença, eu vou defender isso, né? Que não existe essa história de sucesso fácil, né? É 1 em 1 milhão, ou 1 em 100 milhões que consegue isso. E a vida real, o mundo dos negócios, né? Ele é feito de muito suor, de muito trabalho e de muita persistência e conhecimento. Você precisa ter conhecimento. Dentro disso que você está falando, Renato, a gente se depara muitas vezes com um empresário que, mesmo com esse mundo de informações que nós temos aí hoje em dia,
informação de muito fácil acesso. Por que você acha que ainda hoje o empresário sofre com algumas coisas pela falta de conhecimento, por exemplo, por não investir na capacitação dele, por não investir em conhecimento, tendo ali tão fácil na mão dele? O que você acha que o empresário, às vezes, ele não tem essa mesma visão, né, de empreender, mas também de se capacitar? Olha, primeiro tem que separar uma coisa. Uma coisa é você ter acesso à informação, outra coisa é você buscar a informação correta. Uhum. E depois que você encontra a informação correta, outra coisa é você, de fato, aprender e aplicar. Os dois A's, né, que para dar certo alguma coisa na vida, aprender e aplicar. Eu digo, não é que eu digo, todo mundo diz isso em algum lugar, está escrito, né, que uma criança de 3 anos, 4 anos, hoje ela tem mais informação e acesso à informação do que o imperador romano. Isso é óbvio, né? No celular você tem acesso ali aos aplicativos, aos sites que dão informação absolutamente sobre tudo. Só que nem toda a informação ela é de qualidade, pode ser aplicada, e nem toda a informação acessada é posta em prática. E muito da dificuldade do empresário de colocar em prática é porque ele tem uma parte do conhecimento. Então, quando você tem uma parte do conhecimento, quando você vai para a prática e vai colocar aquilo ali para funcionar, pode ser que em algum momento o outro pedaço fique faltando. Uhum. Ou outra peça do quebra-cabeça fique faltando. Então eu sempre relaciono com esses problemas. O primeiro problema é, tem muita informação boa, tem muita informação ruim. Tem muita gente que nunca passou por um banco de uma universidade, que nunca leu um livro técnico, que nunca fez uma tese, falando de administração, falando de gestão. Assim como tem muita gente que nunca construiu um negócio de fato, falando de empreendedorismo. Sim. Assim como tem muito consultor que nunca fez um projeto do início ao fim, falando de negócios. Então você tem que saber quem você ouve, o que você procura, o que você lê, o que você ouve, o que você vê. E você tem que saber que não basta só aprender, você tem que aplicar. E hoje nós vivemos uma geração de pessoas que têm informação, presta atenção, tem informação, mas não tem conhecimento. Porque o conhecimento é informação posta em prática. Então tem muita gente que tem informação, mas não tem conhecimento, não aplica. Mas agora eu até queria pautar aí que você falou, né? Pegar um gancho de que o empresário, enfim, as pessoas têm acesso a um conhecimento, uma parte dele, né? E nisso elas colocam em prática ou somente absorvem. Eu acredito que falta também da outra parte uma coisa que você fala muito, que é sobre propósito, né? O propósito empresarial. E a gente percebe que tem pessoas que têm muito conhecimento, né? E tem a falta do propósito. Tanto pessoas também que têm pouco conhecimento, mas o propósito é muito forte, é muito sólido, né? E o que você vê hoje como essencial, né, para uma empresa descobrir o seu propósito? Como que você fala tanto sobre propósito? O que é a tua percepção sobre isso? Isso é mais importante do que ter conhecimento realmente? É a origem de tudo. É o início de tudo, é o propósito. Só que o propósito não é da empresa, o propósito é do empresário, é do fundador, é do líder, é do empreendedor. E depois que isso está claro na cabeça do camarada, ele vira o propósito, ele dissemina. O problema é que também tem muita gente falando de propósito e muita gente procurando o propósito assim como procura a resposta para os enigmas da vida, sabe? Eu estou em busca do meu propósito. Na verdade, o propósito, você escolhe. Como assim, Renato, você escolhe? Você escolhe viver o seu propósito. Por quê? Porque o propósito, ele vem, na minha opinião, ele vem da junção do seu talento natural com a sua percepção do quanto você consegue impactar a sociedade. Então você tem um talento natural. Todos nós temos um talento natural. E se nós desenvolvermos esse talento natural, ele tem possibilidade de impactar a vida das pessoas. Quando você junta essas duas coisas, você encontra o seu propósito. Então, como que o meu talento vai ser usado para, de fato, ajudar as pessoas, transformar a vida das pessoas? E isso antecede a definição de negócio.
Porque se você não tem clareza do quanto você pode ajudar as pessoas, desculpa, mas você não tem que empreender. Você não tem que meter a cara para empreender. Porque empreender é servir. Empreender é se doar. Empreender é se entregar. Não é ganhar dinheiro. Não, o dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência de uma entrega bem feita. Então, empreender é se entregar. Agora, como que você vai se entregar se você, primeiro, não descobriu o seu talento e não relacionou esse talento como ele pode ajudar as pessoas, de fato? Então, veja, eu sempre tive clareza dos meus talentos, da minha capacidade de me expressar, né, da minha paixão pela técnica, pelos números, né, pelos cálculos. Então, foi fácil entender que se eu tinha um talento para me expressar, para comunicar, para planejar e para ajudar a resolver problemas, que um consultor ajuda a resolver problema, quando eu olho para um empresário cheio de problema, precisando salvar a empresa dele, precisando crescer a empresa dele, tá aí o meu propósito. Ajudar empresários a melhorar os seus negócios. Então, o propósito é a origem de tudo. As chances de sucesso de uma empresa se multiplicam por 1000 quando essa empresa tem quando esse empresário passa para a empresa um propósito claramente definido para o negócio. Inclusive, o que a gente está fazendo aqui agora é parte do propósito, né? É o cumprimento, né? É o cumprimento do propósito, do Leaders, né? O que tudo isso vem carregando aí de história, né? E de legado. E é sobre isso, né? A gente, na verdade... E é sobre isso, né? Na verdade, a gente de está legado acelerando pra as coisas. Né? ajudar mais empresários, mais pessoas aí. E dentro do que você falou, Renato, entra muito também pessoas, né? Que é o canal por onde tudo também acontece, né? E o empresário, ele tendo conhecimento, ele tendo propósito, ele vai atingir pessoas, né? E aí que vem o grande questionamento, a grande dor de muitos empresários por aí, dizendo que o problema está nas pessoas, está na equipe dele, né? Está no gerenciamento de liderança. E será que realmente as pessoas são um problema? Se é por meio delas e através delas e com elas que o propósito é realizado, que a missão, né, é cumprida, que a visão é alcançada, né? Realmente, será que as pessoas são um problema? Né? E você fala muito disso também. Eu tô tentando seguir uma linha de raciocínio aqui pra gente ir desenrolando aí o novelo, né, digamos assim. O tema. Olha, eu vou até usar vou me aproveitar aqui do Jim Collins, né, que é um escritor renomado sobre gestão. No livro dele, um dos livros dele, da série Empresas Feitas para Vencer, ele fala o seguinte, que as pessoas não são o ativo mais importante de uma empresa, né? As pessoas certas são. Se a gente pegar isso e fizer uma inversão, as pessoas não são o problema das empresas. As pessoas erradas é que são. Perfeito. Então, o empresário tem problema com pessoas porque ele tem pessoas erradas ao lado dele. É exatamente isso. E é só isso, gente. Vamos lá. Todos os problemas já foram resolvidos aqui, solucionados. Só que para você resolver um problema de gestão de pessoas, dá trabalho. Na verdade, é o seguinte. Na real, dá trabalho ser gestor. Às vezes o pessoal acha que dá trabalho ser empresário, mas dá muito mais trabalho ser gestor e líder do negócio. E aí eu vou já falar sobre a diferença, né? Ou sobre a relação que há entre gestão e liderança. Mas dá trabalho porque você precisa encontrar as pessoas certas. E as pessoas certas, elas estão muito mais ligadas à capacidade que elas têm de se adequar e de aderir ao propósito e à missão e aos valores da empresa do que ao seu conhecimento técnico. Só que naquele afã, naquele desespero por encontrar um talento, o empresário acaba preterindo os comportamentos e a identidade das pessoas e preferindo a sua técnica. E uma coisa não está ligada à outra. Você pode ter um gênio
completamente problemático. Assim como você pode ter um idiota completamente problemático. Na verdade, tá cheio, as empresas estão cheias de idiotas problemáticos. Mas você pode ter um gênio problemático. Então você precisa encontrar as pessoas certas. E as pessoas certas para o seu negócio são aquelas que têm aderência ao seu propósito, aos seus valores e se sentem, de fato, impactadas e conquistadas pela missão e pela visão da empresa. Ah, Renato, mas a minha empresa não tem nem propósito, nem missão, nem visão. Então você tem que você tem que dar uma parada e dar uns 10 passos para trás para identificar isso e daí para frente você vai conseguir conectar as pessoas certas. Então, respondendo a tua pergunta, as pessoas não são o problema da empresa. As pessoas erradas é que são e tem método para isso, tem técnica para isso, mas tudo começa na aderência da pessoa ao propósito, à missão e à visão e aos valores da empresa. Show. Bom, e a gente começou o podcast aqui, o Leaderscast, na verdade, né? Falando sobre gestão de resultados. E aí a gente foi para propósito, pessoas, contou um pouco da sua história, né? E o que tudo isso tem a ver com gestão de resultados? Porque quem tá ouvindo aí talvez não esteja ainda conectando os pontos, mas tem a ver, não tem? Tudo a ver. Tudo a ver. Na verdade, gestão de resultado é um modelo de gestão. Então, as empresas elas têm modelos de gestão. Esses modelos estão diretamente ligados à filosofia da empresa, aos princípios dela, mas principalmente à pegada que o empresário impõe ao negócio. E a gestão de resultados ela é exatamente parte desse princípio. É um modelo de gestão onde tudo que é aplicado e desenvolvido é com foco direto em resultados. Certo? Não tem muita conversinha fiada, não. Não tem muito, como diria o Chico, não tem muito lero-lero. Né? Nem sei se é o Chico Anísio que dizia isso. Mas o meu pai dizia muito, falava muito isso, né? Fala até hoje, graças a Deus. Lero-lero. Não tem muito lero-lero. É o seguinte, tudo que é feito na empresa, todo recurso aplicado, todo investimento realizado, todas as pessoas são orientadas para, todos os processos, as pessoas, tudo é orientado para resultado, para meta, para fazer o negócio desenvolver e crescer. O que eu posso te dizer é que quando a empresa entende essa premissa e começa a orientar um negócio para um modelo de gestão assim, é inevitável o sucesso. Nós temos, na R. Lima Consultoria, cases impressionantes. Sim. Nós temos clientes que em 6 anos multiplicaram por 1.000 o faturamento. 100 mil, não sei. Caraca, isso é possível? Em 6 anos, 5 anos. Nós temos clientes que saíram de uma loja para 14, 16 lojas. Nós temos clientes que, enfim, multiplicaram por 1.000 seu faturamento, aplicando um modelo de gestão com foco em resultado. E para você aplicar isso na sua empresa não é fácil, mas o primeiro entendimento que você tem que ter é o seguinte: se a sua empresa não está crescendo, ela não está parada, ela está caindo. Se a sua empresa não está crescendo, ela não está parada, estagnada, ela está caindo. Porque o mercado está crescendo, porque a inflação está corroendo as coisas. Então, se ela não está crescendo, se desenvolvendo, ela está regredindo e mais cedo ou mais tarde, ela só terá um destino, que é o fechamento. Renato, e falando sobre isso, falando sobre a gestão de resultados, quem está nos ouvindo agora pode estar se perguntando como é que aplica isso, né? Existe um método para aplicar isso nas empresas? Como é que seria o passo a passo para que isso realmente fosse colocado em prática? Existe um método, sim. Existe um método e funciona com perfeição. Na verdade, nós já falamos de 2 pilares desse método, né? Você já falou sobre propósito, definição de propósito, e falou sobre pessoas, sobre a importância das pessoas e como encontrar as pessoas certas, teoricamente. Os demais passos que seguem depois que você encontra as pessoas certas, o outro passo são os processos. O empresário ele precisa cuidar dos processos da empresa, os processos nada mais são do que como a empresa funciona, como que ela opera, como que ela executa as suas atividades. Então, você tem processos mais básicos, mais primários, que estão relacionados com o cliente. Por exemplo, processo de vendas. A empresa vender, para a empresa existir, ela precisa vender. É um processo primário,
Importantíssimo. Sem cuidar. Como é que você vende? Qual é o passo a passo da sua venda? Qual o processo de venda? Qual é o processo ali, né? de venda? O segundo são os processos que dão apoio a essas vendas. São os processos secundários, processos de apoio. Então, para você vender alguma coisa, você tem que ter um estoque. Quem é que compra esse estoque? Quem é que bota essa mercadoria no estoque? Isso é um processo de apoio. Né? Para você vender, você precisa cobrar, você precisa receber. Quem que recebe? Como é o processo de cobrança, de recebimento, de caixa? São processos de apoio. E, por fim, os processos de gestão, que é como que eu gerencio os processos primários e secundários. Como que eu olho para eles, como eu controlo eles, como eu avalio esses processos. Então, processo, eu costumo dizer que ele é o motor da empresa. Certo? O empresário é o piloto dessa nave e o processo é o motor, são as turbinas. Processos ruins, né, derrubam o avião. Processos bons fazem ele decolar e voar com segurança. Eles ajudam o piloto. Piloto desesperado é porque está com um motor ruim. Certo? Depois que você passou pelos processos, depois que você organizou esses processos, depois que você tratou tudo isso, você tem que cuidar dos clientes. Né? O quarto pilar do método de gestão de resultado. Né? Quem são os meus clientes? Como que eu encontro eles? Como que eu atraio esses clientes? Como que eu atendo esses clientes? E como eu me relaciono com eles. Calma, respira. Que ele já entrou aí num assunto que todo empresário, ele só quer saber disso, né? Pergunta de R$1 milhão. De vender, de ter mais clientes. Você acha que a cabeça do empresário ele tem que estar só voltada para a venda? E os processos? Qual que é realmente a importância do empresário se atentar para os processos? A gente vê muito isso com os nossos clientes, né? Quando a gente entra ali na empresa dele para fazer um trabalho, um projeto de consultoria, ele já quer logo pular dentro do comercial, né? Quer logo saber como é que ele treina melhor a equipe dele de vendas, como é que ele distribui as metas para esse time. Mas ele faz para vender mais. Como ele faz para vender mais. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas você acha que processo vem antes de vendas, realmente? Eu já ia falar de venda já. Eu já achei que você já ia falar de vendas, né? Na verdade, essa é a grande sacada que o empresário tem que entender. Que se você vai direto para a venda, se você vai direto vender, é como se uma criança que acabou de nascer começasse a correr. Ou tentasse correr. Não é que acabou de nascer. Uma criança de 2, 3 anos que está começando a andar, fosse correr. Ela vai cair, vai se acidentar. E esse acidente pode ser até grave. Né? É isso que acontece com as empresas. A empresa começou, ela não estruturou seus processos, mas ela usa dos artifícios e das técnicas de marketing para atrair um monte de clientes. O cliente vem. O cliente está aí, o mercado está aí. Está aberto. O cliente vem. Só que quando esse cliente vem, ele é atendido de uma forma terrível, espantosa, né? Catastrófica. O que acontece? Ele não volta mais. Às vezes não só pelas pessoas erradas, né? Até pelas pessoas certas. Até pelas pessoas certas, mas pela falta de processo, né? Até pelas pessoas certas. O gênio sem treinamento é um tolo. Né? O gênio sem treinamento é um tolo. Sem um método, né? Sem você precisa ter processo. A ser seguido mesmo. Aí o empresário entra em pânico, porque ele vê o cliente vir e não voltar mais. E aí, ao invés dele arrumar os processos, dele arrumar o negócio, ele vai atrás de mais clientes, mais e mais clientes. E o cliente tem um custo. Vamos falar sobre isso? Vamos. O cliente tem um custo. Ele vai atrás de cliente. Cliente está sempre mudando de cliente, sempre rostos novos na loja, na empresa, no negócio. E é aquela corrida de rato. Você não consegue sair. Por quê? Porque, como eu costumo dizer, os problemas de processo, eles consomem o combustível que seria utilizado para fazer a empresa decolar. Eles consomem. Seja por perca de clientes, seja por problemas de perdas internas, né? De problemas de fraudes, de desvios, né? De problemas, quem tem estoque, por exemplo, de perdas de estoque, de quebras,
né? Diversos problemas que vão corroendo o combustível, vão consumindo o combustível que faria a empresa decolar. Então, primeiro processo, tá certinho? Tá organizado? Eu estou preparado para atender? Tudo bem, então agora eu vou atrás dos clientes. Só que isso é bem difícil de convencer o empresário, né? Você sabe disso. Aliás, quando eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, a cada, sei lá, 10 perguntas, 9 dizem assim: Renato, como é que eu faço para vender mais aquilo? Renato, como é que eu faço para vender mais aquilo? É a pergunta de R$1 milhão, $1 milhão. Pergunta mais feita em todos os tempos. É. Principalmente agora, né? Que o mercado deu uma queda aí brusca, né? E quem realmente não tem processos e principalmente uma coisa que eu queria entrar. Você falou que o empresário ele sai aí em busca de mais clientes. É correto atirar para todos os lados? Com Quando a gente certeza se não. fala de vendas, de clientes, agora entrando um pouco mais nessa parte de clientes, de vendas. A empresa realmente tem que atirar para todo lado para conseguir clientes assim a todo custo? Vamos lá, é o quinto pilar, certo? Do método. Vamos voltar para o método? Método. É o quinto pilar. Propósito, pessoas, processos e clientes. Vendas, né? Propósito, pessoas, processos. Quarto. Quarto. Consultor. Quarto, né? Clientes, né? Vendas. Bom, é correto vender para todo mundo? A empresa vende para todo mundo? Não, a empresa não vende para todo mundo. Né? Não vende para todo mundo. Você usou uma expressão que eu até uso bastante, né? É atirar para todo lado. Pensa no seguinte, o BOPE está subindo o morro, né? Capitão Nascimento nada subindo o morro. Tropa de elite. O bandido lá, o traficante, ele dá 1000 tiros a esmo, sem técnica, né? E ali o policial altamente treinado, capacitado, ele dá um tiro e ele acerta o alvo. E a operação acaba. Ele é eficiente, né? Ele é cirúrgico, como você falou. Assim mesmo são as empresas. Existem empresas que atiram para todo lado e não acertam nada, certo? Ou quando acertam, não acertam naquilo que deveria acertar. E existem empresas que são snipers, empresas que são atiradoras de elite. Elas acertam o alvo. E quem é esse alvo? Esse alvo é o cliente. É o público que o camarada escolheu para atender. Né? É o público que ele escolheu atender. Então, você não vende para todo mundo. Você vende para o seu público. E, aliás, se você ainda não definiu esse público, é bem provável que você esteja tentando agradar a todos e não agradando absolutamente ninguém. E é por isso que os clientes estão sumindo da empresa, do negócio. Você não tem medo do cancelamento, não, Renato? Não. tem tantas pessoas aí que defendem, né, de que quanto mais clientes você tiver, quanto mais gente você tem para vender, maior é teu faturamento, maior é os itens ali que você vai vender, enfim. Se tiver mais gente, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? E você não, você já é um defensor de que a empresa ela tem que vender para as pessoas certas também. Eu desafio, inclusive, uma pessoa a me provar que isso funcione. Né? Só que você tem que ver o espaço e tempo, né? Às vezes você tem muita gente falando coisas, mas que o espaço amostral é curto. Então o camarada está falando de uma ação aí de repente, de 3 meses, de 6 meses, e que deu muito certo. E que trouxe um monte de gente para a empresa. Mas a longo prazo, como é que vai ficar essa empresa? Perfeito, perfeito. E dentro ainda, a gente falando dentro da área comercial, eu queria colocar mais um... Como é que chama? Mais um foguinho aí no... Como é que chama? Produção. Cadê a produção? Ai, gente, eu tenho uns ditados que é só meu, entendeu? Que é só na minha cabeça, que é só eu que sei. Tá no interior. Mas enfim, eu queria colocar mais lenha na fogueira. Achei. Achei. Esse aí é nosso. Esse aí é nosso. Metas comerciais. As únicas, a única, na verdade, né? Que as empresas mais têm hoje em dia. Metas comerciais. Como é que o empresário que está nos ouvindo agora, ele vai ter a plena certeza de que ele está fazendo do jeito errado, sem a gestão de resultados? O estabelecimento das metas. Essa pergunta dá um podcast, né? Dá um podcast. De 1 hora, 1h30. Assista o próximo episódio. João Kleber, né? Para.
Bom, falando para responder essa tua pergunta, eu tenho que voltar lá em processo. Porque o método que a gente ensina na imersão... Vamos falar do Leaders em algum momento, né? Jequiti, solta aí o Leaders. O método que a gente ensina na imersão Leaders, que está no meu livro, aliás, que vai ser publicado agora. Eu não sei se o podcast sai antes ou depois do meu livro, mas está no meu livro Gestão de Resultados, manual prático para tornar a sua empresa eficiente, lucrativa e duradoura. A gente não falou isso, né, Renato? Você é consultor, CEO, empresário e ainda Eu sou um trabalhador idealizador da Imersão Leaders. O que é a Imersão Leaders? A Imersão Leaders é o maior evento de formação empresarial da região norte do país. Único. Uau! Foi um evento criado com um propósito. Na verdade, está relacionado com a nossa missão, né? Nós temos uma missão e um compromisso claro. Nós vamos ajudar a classe empresarial, nós vamos reduzir a taxa de mortalidade das empresas, formando uma geração, uma legião de empresários que são líderes dos seus negócios. Líderes que utilizam da gestão para a condução das suas empresas, para o crescimento das suas empresas, porque nós entendemos que quando as empresas crescem, a sociedade ganha. As pessoas têm emprego, têm renda, têm dignidade, de fato. Então o Líderes tem esse propósito claro. Lançamos esse ano o Líderes, né? Ele tem um aninho, né? Ele é um bebê, mas lançamos esse ano com 5 turmas, um sucesso. E ano que vem, 2022, promete, né? Promete para a Imersão Líderes. Então tá aí o porquê do nosso podcast chamar Leadercast, né? Mais original que isso. Claro! Mais criativo do que isso. É um bebê e já tá dando cria, né? Nem o Joãozinho 30 teria tanta criatividade. Oscar Niemeyer não teria tanta criatividade, né? Leadercast. Pronto. O seu podcast de gestão de resultados. É isso aí. Pronto. Mas voltando. Merchan feito. Eu tô achando que você tá querendo fugir da raia aí com essa pergunta. Por que as metas são tão importantes para as empresas e por que elas só pensam em metas comerciais? Pronto. Então, primeiro, só pense em meta comercial porque o nível de gestão é muito baixo, muito raso. Empresas que só possuem metas comerciais são empresas que têm um nível de gestão baixíssimo. Baixíssimo. Estão atirando para todo lado só pensando em faturamento. Estão lutando, né? Estão lutando. Não estão trabalhando de forma estruturada, inteligente. Estão na guerra, literalmente lutando. Mas, voltando lá em processo, o método que a gente ensina é o método PRIMA, né? Então, processos, rotinas, indicadores e metas. Depois que você tem uma meta, você tem um plano de ação. Então, a meta, ela é a essência do método. Porque sem meta, a empresa não desenvolve. Sem meta, a empresa não cresce. Sem meta, a empresa não avança, porque é a meta que puxa o aprendizado. Porque quando a meta é suficientemente desafiadora, quando ela desafia você, você vai estudar, aprender, buscar técnicas, buscar conhecimento para alcançar essa meta. E uma vez alcançada essa meta, você sobe a régua. Então você está dentro de um processo contínuo de melhoria para o negócio. Agora veja, se você só tem a meta comercial, como é que ficam os outros setores? Os outros setores não evoluem? Como é que fica o financeiro? Como é que fica a operação, o estoque, o RH, o atendimento? Se eles não tiverem meta, se eles não tiverem objetivos, se eles não souberem o que eles têm que entregar, como é que fica o desenvolvimento deles? Como é que fica o marketing também? O marketing, esquecido ali, o marketing. Que, na verdade, o marketing tem uma relação direta com vendas e as pessoas... Tem gente que tenta separar, né? Isso é perigoso, separar marketing de vendas. Na verdade, tudo é marketing. Né? Tudo é marketing. Né? Não existe como separar marketing de vendas. Mas, enfim, se você não tem metas distribuídas na empresa toda, você vai ter um corpo frágil, onde um braço é forte, mas o restante da musculatura é frágil, não desenvolve, não cresce, não enrijece, não fica firme. Então, empresas que só têm metas comerciais são empresas, na minha opinião, tá? Burras. São empresas burras, são empresas com nível de maturidade de gestão muito baixo e fatalmente
vão viver desesperadas correndo atrás da meta de vendas, porque perdem cliente com muita facilidade, porque não tem processo, porque não tem as pessoas certas, porque não retém talento, porque não tem lucratividade. Já é para falar de lucro? Ainda não. Ele é apressado, né? Mas é isso. Ótimo. Eu acho que deu para o pessoal começar a entender, né, do que nós estamos falando aqui, né? Que a empresa ela não é só comercial, a empresa não é só pessoas, a empresa não é só processos, né? Ela é uma engrenagem ali perfeito. Que faz com que a máquina funcione, perfeito. Né? E aí o financeiro é o quê, Renato? É simples. É o pulmão, é o coração, é os braços, as pernas, é o quê? O temido financeiro, né? O financeiro é simplesmente o setor mais importante da empresa. Na verdade, a meta financeira é a meta mais importante da empresa. E, curiosamente, nesses anos de estrada, muito raramente eu entrei em empresas que possuíam metas financeiras. Você acredita? Muito raramente. O que é meta financeira, Renato? Para quem está ouvindo aí, o empresário tem que ter como meta financeira? É só o que ele vai tirar de lucro? É só isso? Não. Na verdade, vamos pegar uma frase que a gente usa no evento, que está no meu livro, inclusive, mais uma propaganda, né? Faturamento é vaidade, lucro é necessidade e caixa é a realidade. Então, aqui eu já te coloco 3 metas. Metas de faturamento, que é uma meta financeira, não é uma meta comercial. Olha que interessante. Faturamento é uma meta financeira, né? Muita gente acha que faturamento é meta comercial. Se a empresa é orientada pelo modelo de gestão de resultados, a meta de faturamento começa lá no financeiro. Né? Com todos aqueles cálculos de ponto de equilíbrio, né? de necessidade de caixa, que vão orientar a meta de vendas. Certo? E a gente pode gravar um podcast só sobre isso depois. Então, faturamento, lucratividade, o negócio precisa ser lucrativo, e caixa. Meta de caixa. Se a empresa não gera caixa, ou seja, se ela não acumula dinheiro em caixa, ela tem um problema. Ela pode ser lucrativa e não ter caixa. Por quê? Porque ela dá lucro ali da operação, mas ela gasta mais do que recebe. E quando ela gasta mais do que recebe, ela tem um caixa negativo. E quanto mais ela vende, gastando mais do que recebe, maior é o problema, maior é o buraco. E essa sequência de caixas negativos, de fechamentos negativos, quebra a empresa. Então, as metas financeiras são as mais importantes. É por isso que o financeiro é o 5º pilar do nosso método. Porque é ele que fecha tudo. Eu costumo dizer, Samara, que todos os problemas podem passar pela empresa, por todos os setores, mas não podem passar pelo financeiro. O financeiro tem que ser o grande filtro da empresa e dizer o seguinte, olha, aqui está errado, aqui nós temos um problema, nós temos que resolver. Então, se eu posso dizer, se o financeiro é o cérebro da empresa, né? Se ele parar... Então, você está me dizendo e está dizendo para todo mundo que o empresário ele não tem que estipular uma meta comercial e o financeiro e o comercial correr atrás dessa meta para suprir a necessidade financeira somente? Não, exatamente. Porque é o que acontece. Ele né? tem que ter um objetivo financeiro e a partir do objetivo financeiro ele estipula a meta comercial. Puf. Olha agora. Olha agora. Olha agora a nossa realidade, né? A galera ali 2020 arrebentou de vender. 2021, inflação alta, crise, taxa de juros subindo, começou com 2%, agora está em 7,75%. Economia desacelerou de uma tal forma, não tem venda. E aí? Esse cara que não tem meta financeira, ele está desesperado. Ele está em pânico. E sendo que ele poderia agora simplesmente dizer assim, agora eu vou trabalhar uma meta financeira, agora eu vou trabalhar a lucratividade, agora eu vou recompor meu caixa, agora eu vou corrigir minhas margens de lucro. Não, Sim. Ele está desesperado querendo vender mais. Mas não dá para vender mais. Não dá porque o mercado está
em desaceleração de consumo. E aí? Só que esse cara, que não entende de gestão, que está focado no jogo de vendas, nas vendas, ele vai continuar queimando recurso para vender mais. Fazendo promoção, fazendo desconto, não sei se tu vais falar sobre isso, mas fazendo desconto, né? Dando desconto, queimando margem, porque ele está focado para venda. Enquanto que o financeiro dele está lá desesperado, dizendo, olha para mim, melhora a minha situação. E ele não está aumentando a despesa fixa, e aí correndo atrás para aumentar a venda, para poder cobrir a despesa. E quebra. Será que esse empresário dorme, Renato? A maioria não. A maioria não. E como é que faz para começar a dormir? Lucro. Bem. Caixa. Você só dorme com dinheiro em caixa. Esse podcast aqui agora, então, já é uma receita para você que tá aí ouvindo. De sono. De sono. Quiser voltar a dormir bem, olha lá pro teu financeiro. A melatonina. A melatonina do empresário é dinheiro em caixa. Porque se você tem dinheiro em caixa, você muda qualquer cenário. Agora, sem dinheiro, amigo. A gente tem até uma situação de ver empresário se transformando, né? Quando ele tá sem dinheiro, ele se transforma e quer resolver o problema ali de qualquer jeito, né? Então, dentro do que você acabou de falar aí, fazer promoção é a solução para ter dinheiro? Agora você mexeu num vespeiro aí, né? O que o empresário hoje usa de paliativo aí, se enganando, né? Achando que ele tá colocando dinheiro para dentro. Desconto, né? Aliás, essa questão é uma outra... Dá outro podcast, né? E dá um cancelamento também. Né? Porque, ainda mais em tempo de Black Friday, né? Nós estamos gravando esse podcast aqui em finalzinho de outubro. É a era dos descontos, né? E quando as vendas começam a cair, aí que os descontos vêm mesmo. Né? Porque exatamente pela falta de gestão financeira. O desconto seria o placebo do empresário. É exatamente isso. Eu não faço ideia que seja placebo, mas eu concordo contigo. Eu acho que placebo é aquele negócio da indústria farmacêutica, né? Pra testar remédio, né? Que engana. Isso. Pronto. Que não tem efeito nenhum. Como eu sou mais velho, eu usaria a pegadinha do malandro, né? Mas é isso. O desconto é uma prática muito comum que, na minha opinião, só existe para destruir margens e marcas. Né? Na minha opinião, o desconto só existe para destruir margem de lucro e marcas, percepção de valor do cliente sobre a marca. Né? Se você imagina um empresário, ele tem ali uma loja e aí ele passa o ano todo vendendo um perfume por R$500. E os clientes fiéis dele compram esse perfume por R$500. Pagam R$500, né, sem problema algum. E aí quando a venda dele começa a cair, ou quando surge uma Black Friday da vida, ele pega esse perfume e bota com 50% de desconto e vende, muitas vezes para um cara que nem cliente dele é, pela metade do preço. Que percepção de marca, de empresa, o cliente vai ter? Né? E se ele pode vender pela metade do preço, por que ele não vendeu o ano todo pela metade do preço? Isso que eu ia falar. Pronto. Cara, eu nunca me senti tão chateada, tão enganada quando eu fui cliente fiel de uma empresa. Fui lá, comprei um produto, paguei o preço que estava sendo cobrado. No outro dia, quando eu vejo lá o Instagram, o mesmo negócio que eu comprei pela metade do preço. É justo, será? Não. É justo. Me sobe uma indignação aqui. Não é justo com a empresa. Gente. Não é só com o cliente, não. Não é justo com o negócio. Agora você imagina, se dava para vender pela metade do preço, por que não vendeu o ano todo pela metade do preço? Aí você vai dizer, não, Renato, não dá para vender pela metade do preço. A gente vende naquele dia. Ora, se não dá para vender pela metade do preço, significa dizer que você está abrindo mão do seu lucro para poder fazer aquilo. Aí eu pergunto, para quê? Renato, mas e as jogadas de marketing, as ações de marketing, isso daí não... Não. Porque, veja, eu só consigo vender algo mais barato se eu baixar o custo. Então, eu baixo o custo e baixo o preço. Se o custo não baixa e só o preço baixa,
quem está pagando a conta é o empresário. Certo? E o que tem acontecido no nosso país é o seguinte, ao invés de você viver um crescimento do consumo, você vive uma antecipação do consumo. E pouca gente olha para isso. Então, o camarada, ele antecipa ou posterga. Ele ia comprar em outubro, ele deixa para comprar em novembro porque ele sabe que vai ter Black Friday. Ele ia comprar em dezembro, ele antecipa para novembro porque ele sabe que tem Black Friday. Sim. Mas quando você pega a venda média do período, não cresceu a venda. Cresceu em novembro e despencou em dezembro. Ou despencou em outubro e cresceu em novembro. Mas a venda média, ou seja, ele não ganhou nada. Mas ele simplesmente abriu mão da margem de lucro dele. Então, voltando ao pilar financeiro, se a empresa é orientada pelo lucro, ela vai dizer o seguinte: vamos baixar custo para poder baixar preço. Mas a nossa margem de lucro, nós não baixamos. Porque a margem de lucro, ela é a parede de segurança do negócio. O negócio tem que ser seguro. Entendeu? Renato, a gente falou aqui de muita coisa, né? Muita. A gestão de resultados, ela parece ser um bicho de 7 cabeças. Parece, né? A gente falou aqui de propósito, de pessoas, processo, vendas, financeiro. E talvez quem está assistindo a gente aqui agora pode estar pensando que é algo muito difícil de se implementar, né? E para você, realmente é um bicho de 7 cabeças ou, na verdade, existe um vilão aí que dificulta essa implantação aí da gestão por resultados? Olha, existe sim um vilão, né? Mas eu também não posso dizer que é fácil. É difícil, sim. Né? O empreendedorismo é a única saída para quem quer ter uma vida de fato próspera. Próspera em todos os sentidos. Né? De liberdade financeira, de liberdade de tempo, de liberdade de escolha. É o empreendedorismo. Ora, se o empreendedorismo vai te dar liberdade nessas várias áreas da sua vida, não tem como ser fácil. Sim. Né? Não tem como ser fácil. Então, quem vende essa facilidade está vendendo sonhos, está vendendo ilusão. Mas o fato de não ser fácil também não significa dizer que é impossível. Certo? De que é um método, enfim, que não pode ser executado. Ou que tem método para determinada empresa. Não é para determinada empresa, não é para empresa pequena, média ou grande, é para qualquer empresa. Certo? Isso é importante falar, né? Sim. Só que se a empresa é pequena, ela tem problemas de pequeno. Se ela é grande, ela tem problemas de grande, de gente grande. Só muda o tamanho do problema, mas os problemas são os mesmos. Certo? Empresa pequena, média, grande ou gigante tem problema de propósito, de pessoas, de processos, de vendas, de finanças. E o que faz a diferença nisso tudo? Para o método rodar? A liderança. Que é a sexto pilar, na verdade, a base de sustentação do método. É a liderança. Só que não é essa liderança algodão doce que o pessoal fala, não. Não é essa liderança sonhadora. Não é essa liderança oba-oba. Né? Aliás, o líder, tudo que ele menos tem que pensar é em agradar alguém. Né? O líder, o verdadeiro líder, que a gente chama de líder de resultados, o que ele menos pensa é em agradar alguém. Ele precisa entregar a meta. Então as empresas, elas são muito carentes de lideranças. As empresas têm muitos chefes e poucos líderes, inclusive os empresários. Se portam e agem diariamente como chefes, que mandam, mas que não lideram ninguém. Esses fracassam. Quem é o que prospera? Quem é o que consegue implementar o modelo? É aquele que consegue se tornar um líder. E o líder, usando a definição que nós aplicamos na imersão, no curso, que não é minha, é do brilhante professor Falcone, né, que é o meu mentor, né, o meu professor. O professor Falcone diz que liderar é bater meta, ou seja, entregar o resultado, entregar a meta, entregar o objetivo. Consistentemente, ou seja, é uma meta que se alcança consistentemente, diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. Se você não tiver consistência na vida, você não faz nada. Com o time, ou seja, com a equipe, treinando, recrutando, inspirando, treinando, acompanhando, liderando, encorajando, né? Com o time. Ou seja, ele não faz nada sozinho, ele faz com a equipe, né? E fazendo da forma certa. O que é fazer da forma certa? É respeitando
os valores da empresa, respeitando a sociedade, respeitando os sócios, respeitando as pessoas que fazem parte da empresa, né? Não é bater meta por bater, é respeitar todos os entes que se relacionam com a empresa. Então, a empresa que não consegue implementar um método de gestão por resultados é uma empresa que não consegue implementar nada. Por quê? Porque não tem liderança. Aonde não tem liderança, não tem resultado de longo prazo. Não tem resultado consistente. Né? Não tem visão de futuro. Porque uma das coisas que o líder coloca é visão de futuro. E para você ter uma visão de futuro, você tem que ter objetivos que vão te levar até essa posição. Então, o grande vilão é a ausência de liderança. É por isso que o nosso desafio é muita responsabilidade, aquilo que nós escolhemos como missão. Sim. Porque se nós queremos formar uma legião de líderes, nós temos um desafio grande pela frente, de quebrar paradigmas, de romper com culturas erradas, né? De conscientizar a classe empresarial, né? E de torná-los autorresponsáveis pelos seus resultados. E não tolerar só lideranças de títulos, né? Que são os chefes. Que é o que mais... São os líderes de crachá, né? Exatamente. Ou o líder da imposição, né? O líder é o chefe do CNPJ, né? Foi eu que abri essa empresa e eu tô mandando, faz. Cara, não dá pra Ou então aqueles que só são líderes por título e não fazem o que tem que ser feito, né? Exatamente. Tem um cargo de liderança, tem um título de líder, de gerente, gestor, mas não tem comportamento de líder, princípios de líder. E o empresário vai deixando ali isso acontecer, pagando salários altíssimos, né? Por cargos de liderança. Que não dão resultado. Que não dão resultado. Só que consome dinheiro. É só você pensar o seguinte, ó. Há 2000 anos atrás, um camarada passou por aqui, filho de carpinteiro, de origem pobre. Né? Muito pobre. Há 2000 anos atrás, a gente fala dele até hoje. Fala dele, do legado, dos princípios, dos ensinamentos. A gente reconhece esse cara. Mas esse cara ficou, de fato, falando por 3 anos. Falando mesmo por 3 anos. Só que depois que ele foi embora, né? O nome dele é Jesus Cristo. Depois que ele foi embora, foi pro céu, eu acredito, ficaram 12 discípulos liderados por ele, disseminando a visão dele, a missão dele, o propósito dele. Perfeito. Jesus era um líder de verdade. Um líder de verdade. E esses 12 viraram milhões do mundo todo. Então, bora pegar esse exemplo para a empresa. Se você quer que a sua empresa cresça, você precisa de pessoas. Você precisa liderar pessoas. Agora, como que um carpinteiro sem dinheiro consegue encorajar 12 caboclos a darem a vida pelo propósito dele? Liderando, encorajando, né? Cara, inspirando. Perfeito. Então, o empresário tem que ter essa consciência. Sem liderança... Perfeito. E você falou aí agora, pegando o gancho até do tempo que Jesus passou aí disseminando essa missão dele, né? essa mensagem. A gestão de resultados, pra gente fechar aqui agora, né? Já? Não. Nossa, já tem mais de 1 hora. Você quer falar aqui... E não tem água. Sem água? Você quer falar mais de 2 horas aqui sem água? Pelo amor de Deus, né? Tem café, mas café sem água não vai dar certo. Não mata a sede. Mas enfim, pra gente fechar. Sim. Será que, como Jesus, 3 anos é suficiente pra implantar uma gestão de resultados? Porque quando a gente fala em resultado, o empresário já pensa em algo imediato, né? Os empresários em si são muito imediatos, né? Eles querem ver as coisas acontecendo para ontem, querem resolver um problema de anos em 15 dias. A gestão de resultados, ela promete ser algo que em poucos meses ali, em pouco tempo, você realmente já está vendo os melhores resultados? Não. Tem uma frase bacana, não sei se é exatamente assim a frase, porque eu não sou muito bom de frase, né? Mas tem uma frase do Bolt, do Usain Bolt, É igual eu com ditados, né? É igual você com ditados. O Usain Bolt, ele diz o seguinte, eu acho que é mais ou menos assim, né? Que ele correu 100 metros rasos por 14 anos para na Olimpíada correr em 7 segundos, 8 segundos. Então ele correu por anos e anos treinando para no dia da competição ele fazer em 7 segundos e ser até hoje o recordista da prova. É só você imaginar o seguinte, a mudança é rápida.
O resultado é demorado. Então tem gente que confunde isso. Tem gente que acha que mudar e ter resultado é rápido. É o que é vendido. Sim. É o que é vendido hoje. É o que vende, né? Mude a sua empresa em 90 dias. A gente é teimoso pra cacete, né? A gente não usa isso, né? Dobre seus lucros em 60 dias. É isso que eu ia te falar, Renato. Gestão de resultado vende. Tem marketing pra isso. Porque a gente tá aqui agora fazendo um podcast sobre isso. É verdade. Né? É só você imaginar. E falando pro cara que ele não vai ter resultado imediato. Isso é loucura. Só imaginar. A R Lima Consultoria, né? Nós estamos há 12 anos no mercado. Nós somos líderes de mercado. Nós somos responsáveis hoje pelos melhores resultados de projetos de varejo da região norte do país. Né? São trabalhos consistentes, são trabalhos que duram. Então, se você pensar o seguinte, resultado não é do dia para a noite. Você pode até vender isso para você está se iludindo. Resultado vem com o tempo. É por isso que a empresa precisa ter uma visão de futuro. Porque é a visão de futuro que te conecta com o que você está fazendo hoje. E o verdadeiro líder, ele sabe que não existe resultado sem trabalho duro, orientado, com método e com as pessoas certas. Ele sabe disso, o verdadeiro líder sabe disso. Então ele não embarca, o líder de resultados, ele não embarca em qualquer conversa fiada, ele não embarca em qualquer historinha, ele é prudente. Aliás, a prudência é a maior demonstração de sabedoria que existe. Prudência é calcular o impacto das suas decisões. Ele calcula o impacto das decisões e ele sabe que ele construiu uma empresa para durar. Perfeito. Não construiu uma empresa para demorar 3, 4 anos e morrer. Aliás, o IBGE divulgou agora, na semana passada, né, de que menos de 40% das empresas abertas no Brasil desde 2014 duraram mais de 5 anos. Isso é dramático. Mas isso com certeza, com toda certeza, é por ausência de gestão, pelo desejo pelo imediatismo, né? E por ter gestores, líderes, empreendedores que acreditam em qualquer balela, qualquer conversa fiada, embarcam e criam empresas sem vida, sem alma, sem propósito. Show. Olha... Fechou? Pra mim, fechou com chave de ouro. Fechou porque... aí, produção? A produção, ó, tem... Ele tá... 500 pessoas na produção. Ele tá fazendo assim pra mim, ó, já tem uns 30 minutos. 500 pessoas. Bom, gente, isso é gestão raiz. Não é Nutella, não. Porque a gente acabou de dar uma aula aqui, Renata acabou de dar uma aula aqui de como que funciona a engrenagem da gestão de resultados. E acabou também de te dizer a verdade nua e crua, né? Você não vai ter resultado imediato, você não vai conseguir implantar isso sem ter as pessoas certas no seu time, né? Sem ter uma liderança forte, sólida, comprometida e principalmente sem você olhar para os processos da sua empresa, olhar para as metas que estão sendo estabelecidas na sua empresa, para que isso realmente seja uma realidade. Para que se cumpra o propósito. Para que se cumpra o propósito. Perfeito. Então, só agradecer ao público, né? Com certeza. Muito obrigada a você que ficou aí até o final para ouvir que não existe, né, mágica, não existe sucesso do dia para a noite. Aliás, quem ficou até o final é líder de resultado, É líder viu? de resultado. É líder de resultado. Já tem a sementinha no coração. Exatamente. Aí. É só fazer florescer. Exatamente. Então, esse foi o nosso primeiro Leadercast, Aê! né? Iniciando Muito bom! Com chave de ouro, fechando e iniciando, né? Sem dúvida. Com muito conteúdo aí pra vocês. E é o que a gente vai trazer aqui. A partir de agora. Né? Demos o pontapé inicial. Que bom. É o Leadercast, né? Leadercast. O seu podcast de gestão de resultados, Samara. Sem lero-lero. Sem lero-lero. Olha aí, já é o slogan. Porque podcast o que importa... Cadê? Você não falou, né? Não. O que importa é o resultado, né? O nosso lema aqui, ó. Isso aqui, ó. Dos líderes. É só pra quem... Já viveu a experiência. Já viveu a experiência da imersão Leaders. O que importa é o resultado. Eu posso fazer meus agradecimentos também, Samara? Com certeza. Eu quero agradecer todo mundo que ouviu, que curtiu, né? A nossa fala aqui, o nosso bate-papo, né? Dá melhor olhar, né? E que se você curtiu, achou bacana, você compartilhe, né, Samara? Compartilha o podcast,
com aquele seu amigo teimoso, com o seu patrão, com o seu chefe, com o seu gerente, né? Compartilha com a galera aí para socializar o conteúdo que está aqui, disponível, de graça. E já deixa sugestões do que a gente vai abordar nos próximos. Realizar um sonho aqui? Pode. Clica no joinha, ativa o sininho. Ativa o sininho, se inscreve no canal. Comenta. Comenta. Nem que seja para xingar a gente, comenta lá, fala alguma coisa. Dá tua sugestão de tema, qual é a dificuldade que você tem. Na verdade, o objetivo desse podcast é ajudar você, empresário, gestor, você, líder, a transformar os seus resultados, né? Porque como a gente acredita, né, Samara, nosso lema, o que importa é o resultado. A gente acredita que na vida pessoal, profissional, mundo real, mundo dos negócios, o que importa é o resultado, amigo. Você vai ser reconhecido de fato pelos seus resultados. Então, comenta lá, diz o que você quer ouvir, que a gente vai trazer para cá e vai abordar. E o próximo, eu já digo para vocês que a gente vai se aprofundar ainda mais em cada um desses tópicos. Vamos. Vai ser Hoje a gente deu aqui um panorama geral do que é exatamente o Leadercast, né? O que vai acontecer daqui para frente. Então, fica ligado nas nossas redes. Vamos trazer empresários, cases de sucesso, amigos nossos para falar com a gente. Clientes, né? Que aplicam o método nas empresas. Para falar, né? Da vida real. Com certeza. Vamos trazer uma galera tem que ter os cases, bem bacana, né? aí. Os cases, como o povo Fechou? diz aí. Sigam R Lima Consultor no Instagram. @R Lima Consultor. Lima Consultor. @Imersão Leaders. Samara THDR. Tem uma sigla meio estranha aí, mas... Samara THDR. Isso, sigam a gente lá e vamos junto que nós temos uma missão a cumprir, né? E o que importa é o resultado. Fechou. Obrigado, pessoal. Tchau, gente.